estava com Jesus foram alimentados. E foi necessário Jesus, ele dar uma ordem aos seus discípulos, para que ele pegasse o barco e fosse para o outro lado, enquanto Jesus estava se despedindo da multidão. Enquanto Jesus estava atendendo a multidão, Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram a ordem do Senhor, porque Jesus é o Senhor e seus discípulos é servo. E o servo ele fala e ele faz o que o seu Senhor manda. E Jesus ele deu uma ordem. A Bíblia diz que os discípulos ele pegam o barco e vai conforme a ordem do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Jesus agora ele se retira. E Jesus ele vai para um lugar orar ao Senhor. Jesus ele está orando no monte, a sós, e os discípulos estão no meio do mar, dentro do barco. E uma das coisas interessantes é que quando Jesus ele está no monte orando, Jesus estava orando pelos seus discípulos, para que a fé dele fosse aumentada, para que os seus discípulos tivessem estrutura e base. Por quê? Porque grande vento forte ia bater sobre o coração dos seus discípulos. Jesus ele está orando pelos seus discípulos, para que os discípulos ele pudessem ter força e Deus fortalecesse ele. Por quê? Porque Jesus sabia que na sua trajetória lá na frente ele ia ser preso, Jesus ia ser escravizado e Jesus ia ser morto. Mas o vento que os discípulos iam passar não era este vento ao qual ele estava no barco. Isso era um vento que estava preparando ele para um grande vento forte. Diga para o seu irmão: tem vento que bate na sua porta, mas é para te estar te preparando para um grande vento maior ainda. E às vezes as pessoas não entendem e não compreendem. Jesus estava orando, como o Espírito de Deus ele intercede pela minha vida e pela sua vida. A Bíblia diz que o Filho está sentado à mão direita do Pai e o Espírito está intercedendo. Diga: o Espírito Santo está intercedendo ao meu respeito. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. O Senhor disse que ia para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo que nos ensinasse, que pudesse estar intercedendo por mim e por você. E tem coisas que você não pode fazer, não tem força. O Espírito, no mundo espiritual, ele está intercedendo. Renova ela, renova ele. Vai na frente, vai agindo. Oh, aleluia. Aquilo que você não tem força para clamar, para fazer, o Espírito ele vai intercedendo, nos consolando, nos dando direcionamento, nos fortalecendo. E quando eu comecei a meditar, o Espírito começou a ministrar no meu coração. E uma das coisas interessantes, querido, que o texto bíblico, Jesus ele está falando de medo. No momento que Jesus está orando e os discípulos estão no mar da Galileia, porque o mar da Galileia era um largo, era impossível acontecer uma tempestade naquele mar, era impossível, querido, ter ondas naquele largo, porque era um lugar rodeado de montanhas, era 21 de largura, por 14 de largura por 21 de comprimento. Então era impossível acontecer uma tempestade naquele lugar. Mas quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus dá um direcionamento, quando vem a autoridade de Jesus, sempre vai ter vento que contrário. O vento vai surgir da onde você menos imagina. Os discípulos, quando ele sobe no barco, ele vê o quê? Ele vê as coisas tudo paradisíaco. Ele vê o céu estrelado. Porque a Bíblia diz que Jesus ele foi na 4ª vigília da noite. Os discípulos vê tudo calmo. E da onde Jesus estava, e os discípulos já estavam distantes.
E Jesus está orando, e no meio do largo acontece o que? Um grande vento. Os discípulos olham para um lado e para o outro, e agora? Que vento é esse? Que tempestade está acontecendo? De uma hora para outra, você sabe que quando você sai, sem fazer programação, e você não leva um guarda-chuva, não leva nada, porque você está vendo o céu aberto, está vendo o sol, e de repente você sai desprevenido, e de repente o céu se fecha, as nuvens escurecem, é sinal que vai cair o quê? Vai cair chuva. E tem pessoas que não se preparou, fica preocupado, meu Deus, eu investi algo no salão, e agora? O meu sapato não está preparado para molhar. Eu não comprei capa, minha filha começa uma preocupação, porque sabe que vai cair água. O tempo mudou, de repente. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos recebem uma ordem e de repente o tempo muda. Mas uma das coisas que eu aprendo, o tempo mudou, mas Jesus estava no controle. A tempestade surgiu e aconteceu, mas Jesus estava orando pelos discípulos. E de repente, quando Jesus está orando, o vento está acontecendo, as ondas estão batendo no barco, e a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram em pânico. Eu posso ver, querido, que quando Jesus ele desce da oração e vai andando sobre as águas, os discípulos estavam tanto com medo que o olhar dos discípulos era pelo vento e pelas ondas. Mas o olhar de Jesus é olhando os discípulos. Jesus ele estava olhando. Enquanto os discípulos estavam olhando para a onda, Jesus estava olhando para os discípulos. Quando Jesus ele olha para os discípulos, é porque Jesus ele tem algo a realizar. Quando Jesus ele está olhando para o discípulo, é porque Jesus está preocupado com os mínimos detalhes. Quando Jesus está com seus olhos fixos nos discípulos, é porque Jesus ele tem a esperança para trazer. Jesus ele tem a solução. Jesus ele tem a provisão. Diga para o teu irmão: enquanto as pessoas estão olhando para a circunstância da vida, Jesus está olhando para você. Quem acredita que Jesus está olhando para você nesta noite? Jesus está olhando para você. E uma das coisas interessantes que quando Jesus ele está vindo andando, presta atenção, querido. Os discípulos começam a gritar: é um fantasma. É um fantasma que está vindo, porque os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus. Os discípulos ele comia com Jesus, mas ainda não tinham um conhecimento profundo com o seu Senhor. Mas quando ele vê Jesus andando, é um fantasma. Jesus diz: não tenha medo, porque sou eu, Jesus. Se é tu mesmo, Jesus, permite-me andar também sobre as águas. Jesus, venha. E Pedro, cheio de fé, ele vai andando, vai dando passo. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está caminhando. Mas quando ele vê o vento soprar, as ondas bater, ele começa a afundar. Ele começa a se apavorar. Ele começa a ter medo. Eu vou morrer, eu vou me afundar. Jesus pega na mão dele e diz: não tenha medo. Procura 3 pessoas e diga: o Senhor está mandando dizer para você nesta noite: não tenha medo. Não tem, diga para esse irmão, profetiza: não tenha medo. E quando eu falo de medo, querido, o que significa a palavra medo? Estado afetivo suscitado pela consequência do perigo. Todas as pessoas que têm medo traz preocupação. E todas as pessoas que estão preocupadas trazem si 3 coisas que pode paralisar uma pessoa: o medo, a preocupação e a ansiedade. 3 batalhas no mundo espiritual que as pessoas estão enfrentando, está impossibilitado de receber a vitória. Primeiro é o medo, preocupação e ansiedade. Porque muitas pessoas não avançam, não conseguem, porque o medo deixa a pessoa
paralisado, diga: o medo não vai te paralisar nesta noite, porque Jesus ele está chegando com a resposta e com a solução para você nesta noite. Quando eu estou falando de medo, presta atenção, você que está ligado aí. Eu tive uma experiência hoje. Eu estava com alguns pastores, com o bispo, em uma fazenda. Pensa uma fazenda de mata fechada. E você fica radiante dentro desta fazenda, porque é muitas árvores, muitas galinhas, muitas coisas dentro da fazenda, um rio. E de repente eu estou dentro da fazenda. E de repente começa agora a contar as coisas que aconteceu dentro da fazenda. Olha, está vendo isso aqui? Eu tinha mais de 30 galinhas, a sucuri subiu do rio e matou umas 10. Ultimamente, agora há 3 meses, o lobo veio, matou 40 galinhas. Pega na cabeça, mata e larga lá. Porque o lobo se alimenta quando vê o mau cheiro do alimento. Ele mata, deixa lá, 2 dias depois ou 3 ele vem comendo o alimento. Quando começou a falar isso, eu digo: rapaz, eu estava doido para andar por dentro desta mata. Mas quando ele disse que tinha sucuri e jiboia, já fiquei com medo. Eu digo: rapaz, eu digo, não vou andar aqui sozinho não. Eu só vou andar com quem conhece o caminho. Eu fiquei paralisado quando disse que tinha pegado 3 sucuri dentro da fazenda. Eu digo: rapaz, não vou andar só não. Quando o pastor chegou, o dono da fazenda, não vai conhecer. Eu digo: agora eu vou. E aonde eu pisava, eu oi. Está com medo, pastor? Eu digo: um pouquinho. Quando chega na beira do rio, que ele vai para, eu fiquei com o pé atrás. Eu digo: rapaz, se tiver um aí na frente aí. O medo faz a pessoa estar parada. Mas se ele não fala a respeito da jiboia, da sucuri, eu estava lá, até banho no rio eu queria tomar. Mas quando ele falou, veio o medo. Eu digo: não vou não. E rio é terrível. Você olha para o rio, não vê nada. Eu digo: nada. Aí tem umas 10 aí, esperando de tocar e querendo, pelo menos, morder a pessoa. Fiquei paralisado. O medo paralisa a pessoa. O medo causa preocupação. E naquele momento ali eu fiquei com medo, fiquei preocupado e ansioso logo para sair daquele lugar. E uma das coisas que quando eu começo a meditar, e uma das coisas que eu fiquei radiante, é que ele me mostrou 3 árvores dentro da fazenda. Presta atenção. Ele disse: você está vindo aqui, é pé de alcácia. Não existe, é difícil você encontrar no Brasil. Aqui tem. O especialista já veio aqui e já identificou esse pé de alcácia. A alcácia foi feita a arca de Noé. Foi com a madeira de alcácia que foi feita a arca de Noé. Eu digo: meu Deus. Eu digo: deixa eu pegar logo um galho e levar para casa, levar para a igreja e lançar. Só que eu deixei no bolso da calça. Eu digo: então tomo posse, porque quando eu vejo essas oportunidades assim, eu fico logo ligado. E uma das coisas interessantes que ele começou a falar: a alcácia é a única árvore que ela cresce 1 metro e desce 5 metros de raiz, a 10 metros. A cada 1 metro desce 10 metros de raiz. Eu digo: meu Deus. A profundidade da alcácia não é para cima, é para... Alguém está pegando a visão aí? E tem mais, a alcácia vai crescendo, não cresce, né? Cresce certinho, ó. No prumo. No prumo. Diga para o seu irmão: o Senhor está te preparando. Você permanecer no prumo e descer para baixo. As raízes têm que estar, aleluia. A cada nível que você vai crescendo, a profundidade, aleluia, de fé, de estatura vai enraizar. Quem está entendendo aqui? Levanta a mão para adorar, para a glória. A cada 1 metro vai descendo a raiz 5 metros. Eu digo: meu Deus.
E ele diz mais, olha, está vendo a alcácia? Ela vai descendo até encontrar água lá embaixo. E aonde tem alcácia, ele está vendo aqui, ó, você não vê areia molhada, porque ela suga toda a água que está sobre, porque ela se alimenta, ela vai sugando. Eu digo, meu Deus. E para a pessoa arrancar a raiz, não tem condições, porque a profundidade é mais de 20 a 30 metros de profundidade. Quando Jesus estava orando e pedindo para que os discípulos tivessem fé, Jesus estava orando e dizendo, eles precisam ter fé, porque o vento que vai soprar vai bater na porta do coração deles. Quando Jesus está orando, ele está dizendo, era necessário passar por este vento, porque o vento maior há de vir, e eles não vão suportar. E de repente está tudo paradisíaco, de repente vem o quê? O vento. Os discípulos pedem, Pedro pede para andar, e de repente Jesus venha. Pedro estava com fé, ele vai andando, a fé dele estava deixando ele andar por cima das águas. Mas no momento que ele olha para o vento, olha para a tempestade, a fé que ele tinha começou a descer. Vou perecer, vou morrer, Jesus disse. Pega na mão e disse, não tenha medo. Jesus está dizendo, não deixe a preocupação bater na porta do seu coração. Não deixe que a ansiedade venha paralisar a sua trajetória. E muitas pessoas, queridos, hoje na presença do Senhor, está vivendo com medo, com preocupação e com ansiedade. O Senhor diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Diga para o teu irmão, aquele que te chamou garante a sua vitória. Aquele que te chamou vai na frente pelejando por mim e por você. Você sabe o que é que diz lá no Salmo 23? Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 23. Oh, aleluia. O Salmo de número 23, versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Diga para o teu irmão, aquele que te chamou garante a tua vitória. Aquele que te deu ordem, aleluia, ele está no controle, está no comando da sua história. Aquele que te deu, eita querido, você não vai morrer, você não vai perecer. Sabe por quê? Porque você é comparado com uma madeira de alcácia, querido. Quanto mais você cresce no nível, a sua profundidade, oh aleluia, te garante resistência. Quem vai descer em profundidade aqui, quem toma posse desta palavra, diga para o teu irmão, Deus ele quer que você seja profundo no momento do vento. É este Deus que nós servimos. Quando nós vamos para o Salmo de número 56, abra sua Bíblia, Salmo de número 56, que é que a palavra do Senhor diz no verso 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem é que coloca a sua confiança em Deus aqui? Pergunta para o teu irmão, onde é que está a sua confiança? Aonde? Aonde? Aonde está a sua confiança? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Oh, aleluia. Diga para o teu irmão, você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui constante. Aleluia. Você vai vai sair daqui com profundidade. Se o inimigo pensou que você ia desistir, não vai desistir, porque aquele que te ordenou, ele está no controle, no comando da tua história. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você e não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique
Procura, irmão, toca nele e diga: é o Senhor que vai na tua frente. O Senhor manda te dizer: não tenha medo, não fique assustado, não fique em pânico, porque aquele que deu ordem garante a tua vitória. Eu não sei qual é o medo. Talvez o seu medo é de ficar desempregado. Talvez o seu medo é o seu patrão te mandar embora. Talvez o seu medo é a sua empresa falir. Talvez, oh, aleluia, diga para o teu irmão: você está na mão de Deus. É Deus que garante o pão de cada dia. É Deus que é a tua força. É Deus que é teu refúgio. É Deus que é a tua fortaleza. É o Senhor dos exércitos que está ordenando as bênçãos sobre a tua vida. A Bíblia diz: se do alto não vier, de nada acontecerá na minha, na tua vida. Aquele que deu ordem garante. Às vezes o medo é que nos paralisa. Às vezes o medo é que faz o homem e a mulher retroceder. E tem pessoas vivendo com medo. Tem pessoas preocupadas. Tem pessoas ansiosas. E quando eu falo de medo, eu posso trazer uma grande ilustração sobre um rapaz camponês da Ásia. Ele foi visitar um dos lugares da Ásia. E ele estava com seu veículo. E de repente, no meio do caminho, tem uma senhora idosa e pede uma carona a ele. E de repente ele para o seu veículo, coloca a senhora dentro do veículo. E ele está dirigindo, daqui a pouco ele olha para a senhora com um olhar de pânico, de medo, e pergunta: quem é você? E ela disse: eu sou infarto fulminante. Ele disse: desce do carro. Ela disse: não se preocupe, porque eu estou indo para a Ásia, nesta cidade, e só vou levar 5 pessoas. Uma lenda. Ele disse: não, você não vai. Ela acalmou ele e disse: olha, a única coisa que pode me matar é esse punhal. Se eu chegar nessa cidade e não perecer 5 pessoas, você pode usar esta arma e tirar minha vida. E firmou aquela palavra. Quando ela chega em uma cidade da Ásia, 2 dias depois morreram 120 pessoas. Esse homem começa a procurar: cadê esta mulher? Cadê? Quando procura, ele disse: você não falou que só ia levar 5 pessoas? Você já matou 120 pessoas. Ela disse: não, eu só matei 5 pessoas. As outras pessoas que morreram foi por causa do medo. Às vezes é o medo que faz a pessoa morrer. Diga para o teu irmão: o Senhor está dizendo para você: não tenha medo. É o medo. Quantas pessoas morreram evangelistas de Covid? Mas muitas pessoas não morreram por causa do medo. O medo fez pessoas se diagnosticar, tomar remédios. Muitas pessoas morreram de infarto. O medo fez pessoas ir para o hospital em fila, ser internado e se contaminaram. Às vezes a pessoa não tinha nada e se contaminou naquele lugar. O medo fez muitas pessoas, e o medo hoje está fazendo muitas pessoas ficar paralisado. Mas diga para o teu irmão: o medo não vai te parar. O medo não vai te deter. Essa preocupação, esta ansiedade. Talvez você chegou aqui em pânico. Talvez você chegou aqui com medo. Talvez você chegou aqui ansioso. Talvez você chegou aqui preocupado. Pastor, preocupado com o quê? Preocupado com o que vai pagar. Preocupado com a luta. Preocupado com a prova. Preocupado, aleluia, com o alimento. Preocupado com o que vai vestir. Preocupado com o dia da manhã. Mas o Senhor está dizendo: descansa em mim, porque o dia da manhã pertence a mim. É o Senhor que cuida de você. É o Senhor que cuida dos teus filhos. É o Senhor, aleluia, que abriu porta do emprego. E a porta que Deus abre só fecha se Deus permitir. A Bíblia diz, querido, que nada cai, aleluia, do fio da nossa cabeça se não for da permissão do Senhor. Diga para o teu irmão: você é protegido por Deus. É Deus que te guarda, é Deus que te protege, é Deus que te livra. É Ele que está mudando a tua história. É Ele que está dirigindo o seu caminho. Quem acredita nesta palavra profética: este vento não vai te matar, esta tempestade não vai te paralisar. Deus está dizendo: não tenha medo.
O medo faz você murmurar. O medo faz você cavar cova profunda. O medo faz você retroceder. O medo faz você entrar em crise, em pânico. Mas o Senhor está dizendo para a igreja: não tenha medo. Porque o medo, aleluia, traz muitas coisas acompanhando. O medo é terrível. Se o Senhor está dizendo: vai, minha filha. Se o Senhor está dizendo: vai, meu filho, eu já ordenei, eu estou no controle, eu estou no comando, foi eu que mandei, e ninguém vai impedir o meu agir sobre a tua vida. E Deus está dizendo: vai, avança. Não, eu estou com medo. Lembra quando o Senhor diz: olha, vai ordenando aí, manda esse povo ir em direção à terra de Canaã. Quando chega no meio do caminho, o povo vê o quê? Um mar vermelho, vê Faraó, e quando chega lá o povo fica com pânico e tem medo, e diz assim: olha, Moisés, foi para isso que você me trouxe aqui, para morrer, para perecer neste deserto. Eles começam a lembrar: antes tivesse em um lugar onde nós se alimentava de pepino, de carne, de alimento. O povo queria fazer Moisés desistir, mas Moisés, ele tinha certeza quem ordenou ele. Moisés vai buscar resposta em quem? Naquele que era o refúgio dele e a sua fortaleza. O Senhor disse: olha, Moisés, estou te dando uma ordem. Manda, diz esse povo aí que marche, Moisés. Porque enquanto ele estiver murmurando, enquanto ele estiver com medo, aleluia, o mar não vai se abrir, o milagre não vai acontecer. Deus está dizendo: independente do mar vermelho, independente da tempestade, independente da luta, independente da má notícia, independente daquilo que você, aleluia, passou hoje, Deus está dizendo: não desista, não retroceda, não pare. Ei, a ordem é marchar. Quem veio aqui para marchar, quem veio aqui para prosseguir, oh, a ordem é prosseguir. A ordem é prosseguir. A ordem é prosseguir. Se a tempestade da vida pensou que ia fazer você ficar em silêncio, ia ficar neutralizado, ei, Jesus chega a ordem com uma ordem para a sua vida. Jesus está dizendo: não tenha. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Vou estar encerrando. Oh, Jesus maravilhoso. Evangelho de João, aleluia, capítulo 14, versículo 27, que é que a palavra do Senhor diz: deixo com você a paz, e a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A palavra de Deus para a igreja nesta noite. O Senhor está dizendo: eu estou dando paz a você nesta noite. O direcionamento de Deus para a tua vida é fazer você passar por cima do vento, da tempestade, do medo, da preocupação e da ansiedade. Sabe por quê? Porque é Jesus que nos dá paz. E a paz que Jesus dá não é uma paz que o mundo oferece. Jesus está dizendo: desfrute dessa paz e não tenha. Olha para 3 pessoas e profetiza. O Senhor está dizendo: não tenha medo, porque aquele que te chamou garante a sua vitória. Oh, aleluia, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei qual é a luta, não sei qual é a provação que você está passando, não sei o que é que está no teu coração, mas o Senhor está dizendo: não tenha medo.
Não tenha medo. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus estava preparando os discípulos para os discípulos ter fé, mas uma fé com profundidade. E que nesta noite você saia daqui como uma árvore de alcácia, que você cresce com experiência, com estatura, e a sua raiz desce com profundidade. Ou se coloca de pé, porque o vento, aleluia, cessa hoje na tua vida e não vai te matar, não vai te derrubar. O Senhor está dizendo: não tenha medo. Oh, Espírito Santo, você pode adorar agora o Senhor. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. O Senhor deixa a paz para o seu coração nesta noite. Mas eu conheço o Senhor está renovando a sua alegria, a sua preocupação, a sua ansiedade. Conheço você. O choro pode durar uma noite, mas o Senhor está dizendo: amanhã vem a sua alegria. Deus está preparando o tempo de você sorrir. Mas por dentro está chorando. Por fora ver a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você. Te dizer: não tenha medo. Deus está no controle da sua vida. Meu Deus, que
presença gloriosa. Oh, alamanco de valária, dagamancho comamaca ferralária. Oh, renova ela, Deus, renova ela, Senhor, renova ela. Oh, aviva a tua igreja. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que vivifica, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Toma, Deus.
Comancho Rabar, Darabia Sute Rabar, Dege Comancho Comadai, Dará, Recante Comar, meu Deus. Renova, meu Pai, renova, 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 aviva, 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 aviva Deus, aviva Deus, meu Deus, meu Pai, aviva, oh Espírito de Deus. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe, é poder, é poder, é poder, é unção, recebe. Peguei comando como a Maia, peguei comando nele, meu Pai, mergulha nessa água, mergulha, oh, peguei comando como a Maia, oh Espírito Santo. Comigo nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz. Oh, Espírito Santo, ó papai correndo aí, ó papai trabalhando aí, olha o mover do Espírito Santo aí, olha o mover, há uma ação, há uma cachoeira neste lugar. Oh querido, mergulha, mergulhe, mergulhe, mergulhe. Peguei comante ou comaleta. Eita, as águas estão se movimentando aqui. Mergulha, mergulha, mergulhe, 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 mergulhe moça, mergulhe moço, seja cheio. Levanta suas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos nesta noite no culto quinta da vitória. Oh Senhor, meu Deus, que todos que colocaram as plantas dos pés neste lugar e que está nesse exato momento acompanhando esta live, a vida deles não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: não tem, mas não tenha medo, porque eu sou contigo. Aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Você vai avançar, você vai prosseguir, você vai conquistar, você vai triunfar,
você vai galgar lugares elevados, porque aquele que te prometeu, ele garante. Levanta a tua mão, aplauda Jesus e glorifique a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus.